Nós não podemos sair do mundo, mas também não devemos ficar nele sem sermos visíveis para toda a humanidade. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, design de moda, também criadora do Ministério Vem e Vamos. Se você não conhece, acompanha lá. E aqui no YouTube eu compartilho sobre a Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre ser sal da terra e luz do mundo. Esse vídeo faz parte de uma série de 18 vídeos sobre o Sermão do Monte. Se você não viu o primeiro, não deixe de clicar aqui e acompanhar ele também para que você consiga compreender ainda mais o conteúdo desse vídeo. Então, no vídeo de hoje nós falaremos sobre as palavras de Jesus em Mateus 5, 13 a 16, onde ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. É muito interessante observar que nessa passagem Jesus usa de duas ilustrações extremamente comuns para as pessoas que estavam o escutando. Ser sal e luz certamente era algo que os seus ouvintes compreenderam sem muitas dificuldades. E nós, como leitores atuais da Bíblia, também devemos ler essa passagem levando em consideração o momento em que elas foram faladas, levando em consideração o que significava ser sal e ser luz no momento em que Jesus proferiu essas palavras. E em primeiro momento nós devemos lançar os nossos olhos sobre o que significa ser sal, qual era a função do sal naquele período. E é por isso que eu te convido a ler comigo Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É muito interessante observar que quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, Jesus ele não está fazendo um chamado para sejam sal da terra. Não, ele já está afirmando que nós somos o sal da terra. Ele está afirmando que os seus discípulos, aqueles que seguem a ele, são o sal da terra. E isso é uma enorme diferença. É uma enorme diferença ler essas palavras como sendo um convite, algo opcional aos discípulos, ou sendo de fato uma realidade que todos aqueles que o seguem vivem. Então todos os que seguem a Jesus, todos os seus discípulos são sal da terra. Se as pessoas não são sal da terra, é bem provável que elas também não sigam a Jesus. Então aqui já é um ponto muito importante do nosso estudo sobre esse versículo. E o segundo ponto é que no tempo em que Jesus falou essa palavra, o sal tinha duas funções. A primeira delas é a que nos parece mais estranha, porque hoje em dia nós temos geladeiras. Nós temos geladeiras que conservam o alimento. Mas no tempo bíblico, os alimentos eles eram conservados através do sal. O sal ele possui diversas propriedades, desde curar feridas, dar sabor aos alimentos, mas também de conservação. Então, no tempo de Jesus, o sal ele era utilizado para conservar os alimentos. E quando o sal não era usado, os alimentos apodreciam. Então, nós podemos compreender essas palavras como Jesus dizendo que os seus seguidores são aqueles que conservam a sociedade, que sem a presença do sal, ela apodrecerá. Sem a presença dos discípulos de Jesus, vivendo como discípulos de Jesus, a sociedade já corrompida apodrecerá cada vez mais. E essa era a primeira função do sal no tempo de Jesus. A segunda, como nós conhecemos, é dar sabor ao alimento. É muito engraçado que quando eu conheci o André, ele cozinhava todas as comidas sem sal. E a comida dele não era nada saborosa, porque, claro, o que dá sabor ao alimento, o que realça o sabor do alimento é o sal. E da mesma forma que o sal pode dar sabor ao alimento, que o sal dá sabor ao alimento, nós também devemos dar sabor à sociedade, nós devemos ser fonte de ânimo. E assim como o sal perde a sua função quando ele deixa de dar sabor, nós perdemos a nossa função quando nós deixamos de viver de acordo com a palavra de Deus. Quando o sal ele perde o sabor, ele é descartado, ele não tem mais serventia. E o mesmo acontece com a nossa vida, quando nós não damos sabor, quando nós não damos ânimo para a sociedade, quando nós não levamos as boas novas do Senhor, quando nós não vivemos como discípulos, nós perdemos a nossa função. E é muito interessante pensar que Jesus usou a ilustração do sal, porque muitas vezes o sal parece algo insignificante, algo pequeno e até mesmo algo extremamente barato. Quando você deixa cair no chão uma carne muito gostosa que você comprou, provavelmente você vai se lamentar muito mais do que quando você deixa cair um pacote de sal. Afinal, o pacote de sal foi algo barato. E isso, no contexto dos discípulos da época, que sofriam grandes perseguições, era algo muito interessante, porque aos olhos dos que os perseguiam, eles eram vistos como pequenos, insignificantes, sem serventia. E por isso que a ilustração do sal ela é
tão bonita, porque é algo tão pequeno, tão barato e muitas vezes até desprezado. Possui um poder gigantesco, tanto em dar sabor como de preservação. Então, como discípulos de Jesus, nós nunca devemos nos sentir pequenos demais diante da corrupção do mundo. Nós nunca devemos nos sentir pequenos demais diante das perseguições e das dificuldades. Mas nós devemos lembrar das palavras de Jesus, que apontam que nós somos o sal da terra. E o sal, naquele contexto, assim como hoje, era algo extremamente importante. E muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós desanimamos e pensamos que não existe nada que nós podemos fazer. E é nesse momento em que nós devemos lembrar do nosso papel de ser sal. E nós devemos permanecer na nossa missão de preservar valores e a palavra de Deus aqui na terra. A segunda ilustração que Jesus usa é sobre ser luz do mundo. E ele fala assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A segunda descrição que Jesus dá sobre os seus seguidores é que eles são a luz do mundo, e para isso ele usa duas ilustrações. A primeira é sobre ser uma cidade construída sobre um lugar alto. E as pessoas que escutavam Jesus viviam em comunidades rurais, e essas pessoas compreendiam muito mais do que nós a importância de uma cidade construída num lugar alto. Essa cidade que providenciava luz para as outras cidades, mesmo não sendo o propósito dela, e também dava senso de direção. A segunda ilustração é sobre uma candeia, que ninguém acende uma candeia e a esconde, porque isso seria tolice em tempos onde era necessário ter luz. Seria algo como dizer: ninguém compra uma luz para sua sala e a coloca embaixo do sofá, porque não faria sentido algum, porque nós necessitamos da luz. E essas duas ilustrações Jesus usa para mostrar como é importante o cristão no mundo, como a luz dele reflete através da vida dos seus seguidores para aqueles que vivem nas trevas. E quando as pessoas vivem nesse mundo, dizem seguir a Jesus, mas não refletem a vida de Jesus, no final elas não estão seguindo de fato a Cristo, porque aqueles que seguem a Cristo carregam consigo a luz de Cristo. Essa luz que ilumina todos os lugares em que eles estão. Quando nós chegamos num lugar onde há trevas, quando nós somos filhos verdadeiros do nosso Senhor, nós iluminamos esse lugar, porque ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. Porque uma cidade que está sobre o monte, brilhando no monte na escuridão da noite, é impossível ser escondida. O mesmo acontece conosco quando nós somos seguidores e discípulos de Jesus. Nós não podemos nos esconder. E nós vivemos hoje em uma situação de trevas, onde a moralidade cada vez mais vem sendo perdida, onde padrões que há anos atrás eram considerados normais hoje vêm sendo condenados, onde pessoas que seguem a Jesus vêm sendo vistas como pessoas extremistas, onde a moralidade se perdeu. Nós vivemos em um mundo completo de trevas e certamente eu não preciso mencionar para vocês uma lista de todas as trevas que vem crescendo ao nosso redor, a todas as dificuldades que nós estamos enfrentando como sociedade, ou todas as dificuldades que como seguidores de Jesus nós estamos enfrentando diante da sociedade atual. Nós estamos vivendo em tempos de trevas. Mas se a luz se silencia, se a candeia é colocada embaixo da cama, ela não tem serventia. E nós, como seguidores de Jesus, devemos ler esses versículos e compreender que viver escondendo a luz de Cristo, viver escondendo a moralidade que Jesus nos chama a ter, vivendo escondendo a nossa presença diante dos locais contrários à palavra de Deus, não é sabedoria. Nós somos chamados a, onde nós estamos, levar a luz de Cristo, ser a luz de Cristo, resplandecer o reino de Deus, porque é impossível seguir a Jesus tentando esconder uma candeia embaixo da cama, porque nós estaremos negando aquilo que nós já recebemos do nosso Senhor. E mesmo que as trevas estejam densas e um mundo de tanta corrupção, de tanta normalização daquilo que jamais deveria ser normalizado, nós muitas vezes podemos de fato ser impulsionados a desejar esconder a luz de Jesus para que a gente não enfrente perseguições. Nesse momento, te lembro do vídeo anterior, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa de mim. Nós podemos ser impulsionados então a esconder a luz, mas não é isso que nós devemos fazer, porque as trevas só são reveladas diante da luz. E o homem que está alienado de Deus somente percebe a sua alienação diante da luz. Quem caminha nas trevas acaba com o tempo se acostumando com a escuridão da noite e achando que essa é a única maneira que pode viver. Mas quando alguém caminha nas trevas e se depara com a luz,
percebe o caminho que está trilhando e percebe que existe uma outra forma de viver. É por isso que nós não escondemos a nossa luz. É por isso que nós resplandecemos a luz que nós recebemos do nosso Senhor. O nosso alvo como cristãos aqui na Terra não deve ser viver para construir coisas para nós mesmos. O nosso alvo aqui na Terra como cristãos deve ser viver de tal forma que todos aqueles que passem pelo nosso caminho, que entrem na nossa vida, glorifiquem a Deus pelas boas obras de Deus. Mas nós só fazemos isso refletindo a luz de Jesus e não vivendo escondidos, e não vivendo nos omitindo, e não vivendo acanhados diante das trevas. Quando nós compreendemos que o Espírito Santo de Deus está em nós, nós também temos ousadia para caminhar como a luz de Cristo num mundo de trevas. Muitas pessoas se envergonham do Evangelho. Se envergonham porque, diante de tanta corrupção moral, diante de tantos comentários depreciativos sobre o nome de Jesus, elas acabam se acanhando e envergonhando. Mas a expressão "vós sois a luz do mundo", ela é suficientemente poderosa para nos dar ousadia, força e coragem para nunca esconder o nome de Jesus. Então, quando nós compreendemos o significado de ser luz, nós reconhecemos o quão grandioso, o quão poderoso e o quão privilegiado nós somos em caminhar por essa terra como discípulos de Jesus. Mas então, o que nós podemos aprender com essas duas ilustrações que Jesus fez nessa parte do Sermão do Monte? Antes de falar sobre elas, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda muito a continuar ensinando a palavra de Deus aqui na internet. Então, deixa seu like, se inscreve no canal. E agora sim, o que significa essas duas ilustrações de maneira prática? Em primeiro lugar, nós compreendemos que o cristianismo se manifesta de maneira social. Essas duas ilustrações que Jesus faz estão inteiramente relacionadas com nós nos relacionarmos com outras pessoas, com a nossa relação com a sociedade. O cristianismo não é algo que nós vivemos isolados, por mais que sim, nós somos chamados a desfrutar de momentos de solitude na presença do nosso Senhor. Nós somos chamados a passar momentos diante do nosso Senhor, sozinhos em nosso quarto, refletindo e pensando, mas nós não somos chamados a viver em isolamento. Então sim, o cristianismo e nós como discípulos de Jesus temos que ter em mente que nós seguimos um Deus que nos chama a viver de maneira social em relação às pessoas, não somente em relação aos nossos pares, não somente em relação às pessoas que compartilham a mesma fé que nós, porque nós não temos como ser luz para as trevas se nós só vivemos com quem é luz. Da mesma forma, nós não temos alimento para salgar se nós só vivemos com quem é sal e sal. Você compreende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer aqui é que para que a gente cumpra o nosso papel e viva conforme sal e viva conforme luz, é necessário que de certa maneira nós continuemos nos relacionando com aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós, para que assim de fato a gente consiga ser uma cidade edificada sobre o monte, que as pessoas que estão caminhando pela escuridão conseguem ver ela. O segundo ponto é que é da natureza da nossa fé espalhar aquilo que nós acreditamos. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre Jesus, é importante que você reveja como está o seu coração diante de Jesus. O cristão, quando conhece Jesus, sente o desejo de falar sobre Jesus. Sobre isso eu me lembro algo logo do início da minha caminhada. Eu me converti antes do meu pai, eu e minha mãe nos convertemos no mesmo dia, meu pai se converteu anos depois. E eu lembro que na minha imaturidade teológica eu queria falar de Jesus pro meu pai, que não queria escutar sobre Jesus, e um dia eu falei pra ele: pai, sabe quando eu como algo muito gostoso e eu te levo pra você provar? Ou quando você come algo muito bom, você me traz pra que eu prove? Então é isso que eu sinto em relação a Jesus e você. Eu quero que você prove isso que eu já provei. Eu quero que você se delicie disso. E essa ilustração muito simples que uma adolescente fez, que não compreendia nada de teologia, ela também carrega uma verdade muito profunda. Porque quando nós experimentamos coisas boas na nossa vida, é praticamente automático que nós estendemos isso para os outros. Quando nós vamos em um restaurante, nós falamos desse restaurante para os outros. Quando nós compramos algo bom, nós falamos disso para os outros. De uma viagem, enfim, nós compartilhamos coisas boas. E quando nós estamos perto do nosso Senhor, é natural que nós compartilhemos dele, porque não existe nada melhor que o nosso Senhor. Então, se nós já temos predisposição a compartilhar coisas boas, quem dirá ainda mais compartilhar do nosso Senhor, que é aquilo de mais precioso que alguém pode experimentar, que é aquilo que é incomparável. É por isso que o cristianismo é uma religião onde nós compartilhamos do nosso Senhor, e isso é natural. É natural que nós compartilhemos, porque é natural que nós vamos difundir aquilo que nós experimentamos. E
nós fazemos isso muitas vezes através das nossas atitudes. E conforme nós vamos caminhando ao lado do Mestre, nos moldando a palavra e buscando ser aquilo que o nosso Senhor nos ensina e nos chama a ser, cada vez mais nós vamos sendo luz. E vai sendo impossível esconder a luz de Jesus em nós. E é por isso que nós não podemos sair do mundo. Eu e você, por mais que podemos desejar estar somente inseridos em comunidade de pessoas que professem a mesma fé que nós, isso é impossível. Todos nós temos que ir ao mercado, temos que trabalhar, todos temos obrigações, então nós não podemos sair. E nem devemos. Mas nós não devemos continuar no mundo como nós éramos antes de conhecer a Jesus. Nós devemos continuar no mundo, levando a luz de Cristo. É impossível que nós estejamos nas trevas sem ser luz, se nós temos a luz de Jesus dentro de nós. Eu tenho 2 pontos para terminar com você esse assunto. O primeiro deles é que muitas vezes nós desejamos falar com as pessoas de maneira muito erudita. Nós queremos convencer as pessoas através de teorias, através de informações, através de inúmeros argumentos muito embasados, e é bom que nós saibamos sobre isso. Mas por vezes nós focamos tanto no convencimento intelectual que nós esquecemos de viver o nosso papel como sal e luz do mundo, que nós esquecemos do poder de caminhar por essa terra em mansidão, justiça, que nós esquecemos da importância que somente a nossa presença, quando ela é vivida de acordo com a palavra de Deus, tem em meio às trevas. E o segundo ponto é que nós somos uma geração que clama e almeja grandes moveres e avivamentos, mas muitas vezes nós diminuímos a importância de viver como sal e luz, porque é quando nós vivemos, quando nós somos uma comunidade de discípulos que vive como sal e luz, isso é impossível não gerar um grande mover onde nós estamos. Então sim, nós devemos almejar cada vez mais a presença de Deus, mas nós devemos diariamente ser sal e luz, porque é assim que os discípulos vivem. E se nós temos tanta dificuldade em ser sal e luz, nós devemos nos perguntar se nós de fato somos discípulos que caminham ao lado do Mestre, porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível esconder a luz de Cristo em um coração rendido a Cristo. Esse foi o vídeo de hoje, o segundo vídeo da nossa série sobre o Sermão do Monte. E eu te convido também a fazer parte do nosso grupo de estudo bíblico, porque lá você tem acesso a conteúdo exclusivo que vai te ajudar ainda mais a se aprofundar nesse assunto. Então, entra no link da descrição. Obrigada por ter visto até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar estudando a palavra do nosso Senhor.